Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Durandils e hoje eu vou falar sobre a bula do minoxidil. O minoxidil em questão é o Kirkland, um minoxidil que eu já uso há mais ou menos uns 3 anos e tem surtido bastante resultado no combate à queda de cabelo, tá? Então vamos lá, sobre a bula do minoxidil. É desaconselhado o uso deste produto por mulheres. Mais à frente você vai entender por quê. Se você é mulher e está assistindo esse vídeo, aguarde mais um pouco que você vai entender mais à frente o porquê que é desaconselhado. Não é proibido e tal. É só um desaconselhamento, tá bom? Bom, é necessário tempo para o cabelo voltar a crescer. Os primeiros resultados podem aparecer dentro de 2 meses de uso contínuo, ou seja, para você perceber um resultado mais aparente, procure usar com uma certa disciplina por pelo menos 2 meses continuamente, tá? E com 2 aplicações por dia. Para alguns homens pode ser necessário o uso contínuo de até 4 meses para os primeiros resultados surgirem. Bom, isso é uma medicação, considerado um medicamento aqui no Brasil, e tem homem em que começa a usar o produto e o resultado acaba aparecendo em 1 mês. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a usar, e a minha queda de cabelo estava bem avançada, por sinal, nos primeiros 2 meses já deu bastante resultado, e aí eu continuei usando. Agora tem homem que é preciso esperar um pouco mais, tá? Bom, quem pode usar a solução tópica de minoxidil 5%? A solução tópica de minoxidil 5% é direcionada para uso exclusivo de homens. Vamos lá, seguindo então. Quem não deveria usar a solução tópica de minoxidil 5%? Mulheres não deveriam utilizar a solução tópica de minoxidil 5% porque estudos clínicos indicam que este não funciona melhor do que a solução tópica de minoxidil 2%. Tá? Ademais, algumas mulheres podem desenvolver pelos faciais em razão do uso deste medicamento. Complementarmente, a solução tópica de minoxidil 5% pode ser prejudicial se utilizada durante o período de gestação ou amamentação. Então, eis o grande perigo de ser utilizado por mulheres. O primeiro deles, podem aparecer pelos faciais indesejáveis, tanto aqui como na testa e tal. Algumas mulheres relataram isso. Em períodos de gestação é perigoso, não só usar minoxidil como qualquer outro tipo de medicamento, seja ele oral ou tópico. E no período de amamentação também. Então, se você é mulher que está amamentando, tenha muito cuidado. Se você quer começar a usar o minoxidil para acabar com a queda de cabelo, procure um dermatologista e veja se você pode ou não usar a solução minoxidil 5%, que é essa que os homens usam, que a maioria dos homens usam, na verdade, ou se ele vai pedir se ele vai indicar para você uma solução tópica de 2%, que é tido como mais segura para mulheres, tá? Então vamos lá, seguindo. A solução tópica minoxidil 5% não deve ser utilizada em bebês ou crianças menores de 18 anos. Então, é um medicamento feito para adultos. Se você tem pessoas na sua casa, filhos e tal, que tem menos de 18 anos e que está com uma perda de cabelo já acentuada, pode ser alguma doença que esteja acontecendo aí. Então, procure um dermatologista para saber o que está acontecendo. Vamos lá. A solução tópica minoxidil 5% não impedirá ou tornará mais intensa a perda de cabelo oriunda do uso do medicamento, sejam esses prescritos ou não. Oriunda de problemas severos de nutrição, deficiência de ferro no corpo, por exemplo, ou advinda de baixa atividade da tireoide, hipotireoidismo, né? Quimioterapia ou outras doenças que causem escassez de fios no couro cabeludo. Tá? Então, o minoxidil, se você está fazendo quimioterapia ou está fazendo algum outro tratamento em que o cabelo simplesmente vai cair, o minoxidil não vai impedir que ele caia. Então, ele vai cair, tá bom? Dependendo do tipo de tratamento que você esteja fazendo para a sua saúde, tá bom? A solução tópica minoxidil não tornará a perda de cabelo mais intensa em razão de dano advindo do uso de produto capilar que tenha causado cicatriz ou profundas queimaduras no couro cabeludo.
né? Então, o minoxidil ele não vai causar mais dano se você sofreu queimaduras com produto químico ou mesmo queimadura com fogo mesmo, tá? Uso de métodos diferentes de escovação de cabelos que exigem que os cabelos sejam puxados firmemente para a parte de trás do couro cabeludo. Então, o minoxidil ele não vai impedir que seus cabelos caiam em virtude de alguma força externa, tá bom? Continuando. Não utilize esse medicamento se você não tem certeza sobre o motivo da sua perda de cabelo, tá? A bula fala o tempo todo que você precisa, antes de começar a usar, procurar um dermatologista. Você vai procurar um dermatologista para fazer um tratamento ao longo de um ano com ele? Não necessariamente, mas procure um dermatologista para você ter certeza sobre o motivo da queda do seu cabelo. No meu caso, por exemplo, é hereditário. Tá? Então, e eu me consultei com o dermatologista por 2 vezes antes de iniciar o tratamento. Aliás, eu comecei a usar o minoxidil antes, porque eu já tinha ideia de que seria realmente por causa da hereditariedade, mas depois de mais ou menos uns 8 meses eu fui ao dermatologista e depois fui em outro dermatologista para confirmar o uso do minoxidil, né? Continuando. A solução tópica de minoxidil 5% difere nos seguintes aspectos da dosagem regular, a de 2%, que é a que farmácias de manipulação geralmente fazem, né? E outras marcas também comercializam 2%. Mas quais as diferenças? Contém 5% de minoxidil, ao passo que a dosagem regular de 2% de minoxidil. Bom, o que é isso? Ele está só dizendo que o produto minoxidil Kirkland possui uma dosagem de minoxidil mais forte, sendo assim ela atuaria com mais propriedade no combate à queda de cabelo masculina. Faz crescer mais cabelo do que a dosagem regular de 2%. Com a solução tópica minoxidil 5%, os resultados podem surgir a partir de 2 meses de uso contínuo, utilizando 2 vezes ao dia. Para alguns homens pode ser necessário utilizá-lo por até 4 meses, até que os primeiros resultados surjam. Bom, aquilo que eu falei lá no início, né? Então, se você vai começar a utilizar o minoxidil para combater a queda de cabelo, se você já tem mais de 20 anos e tal, se você já sabe que é um processo hereditário, ou se está caindo porque você está estressado, bom, o cabelo cai por vários motivos, tá? Mas a questão a bula está informando, está sendo bem clara que, primeiramente, independente de qual minoxidil você esteja usando, utilize por 2 meses contínuo. 2 vezes ao dia e, em alguns casos, se você não perceber o resultado em 2 meses, utilize até o 4º mês. Se não der resultado, vá a um dermatologista para saber o porquê. Continuando, vamos lá. Tem maior tendência a causar irritação do couro cabeludo. Se a irritação continuar ou piorar, suspenda o uso e consulte-se com um médico. Vamos lá, continuando. A solução tópica de minoxidil vai funcionar para mim? Para mim quem, né? Bom, a quantidade de cabelo que cresce varia de pessoa para pessoa. Nem todas as pessoas obterão resposta desse tratamento contra a calvície, aquilo que eu tinha falado antes. Não é possível prever a resposta que o organismo dará ao uso do minoxidil. É improvável que alguém consiga reverter completamente o processo da calvície com esse medicamento. Por que é improvável? Porque uma vez iniciado o processo de calvície mesmo, né? Não queda de cabelo, porque às vezes o cabelo cai por alguma outra força externa ou estresse e tal, mas às vezes em alguns casos voltam. Mas no caso da calvície, o que os 2 dermatologistas me disseram, que foi uma notícia um tanto triste, né, é que a calvície não tem cura, tá? Uma vez iniciado o tratamento com minoxidil ou outro tipo de medicamento, você tem que usar ele pelo resto da sua vida. Infelizmente, não existem artifícios externos que venham a sanar por completo a queda do cabelo, tá? Então, é um produto que tem que usar de maneira contínua, tá bom? Vamos lá. No entanto, para alcançar os melhores resultados com essa solução tópica, certifique-se de aplicá-lo diretamente no couro cabeludo 2 vezes ao dia, em todos os dias do tratamento. Ou seja, você não vai, se você tiver um cabelo um pouco mais
pouco mais longo e tal. No meu caso é bem curtinho, mas se você tiver um cabelo longo, o que ele diz aqui? Você deve aplicar o produto no couro cabeludo, diretamente no couro cabeludo, tá? Não aplique, passe no cabelo, não. Essa pode constatar melhores resultados se a sua perda de cabelo não estiver ocorrendo há muito tempo ou se você tem pouca perda de cabelo. No entanto, essa solução tópica pode não funcionar em alguns homens, aquilo que eu tinha falado antes, beleza? Bom, dentro de quanto tempo de uso de solução minoxidil os resultados começarão a surgir? Bom, com o crescimento capilar é de cerca de 1 centímetro a 2 centímetros por mês. Leve em consideração que o efeito da solução tópica minoxidil levará aproximadamente esse tempo para os primeiros efeitos surgirem, tá? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Em média, o nosso cabelo cresce 1 centímetro por mês. Tem cabelo que às vezes cresce até 2 centímetros por mês, né? Então, nesse período, se você cortar o seu cabelo curtinho e passar a usar o minoxidil, em mais ou menos 1 mês ou 2, você vai sentir, vai notar um resultado bem aparente, sendo que os novos fios começarão a crescer com os fios existentes, beleza? Para alguns homens, o ciclo de crescimento capilar é diferente. Nestes casos, os primeiros resultados podem ser percebidos em 4 meses de uso contínuo. Se passados 4 meses de uso contínuo e nenhum resultado for observado, suspenda o uso da solução tópica minoxidil. Então, aqui ele está explicando o porquê que alguns homens têm que esperar 4 meses para os primeiros resultados aparecerem. Bom, a explicação está aí. Porque alguns homens, o cabelo demora bastante a crescer. Então, às vezes você começou a aplicar lá o minoxidil e deu lá, às vezes, 2 meses e meio, 3 meses e você não percebeu o resultado, mas você talvez não tenha percebido o resultado porque o seu cabelo demora realmente a crescer. No meu caso, por exemplo, o cabelo ele cresce bem rápido. Em 1 mês ele já atinge praticamente 1 centímetro de crescimento, né? Então eu consegui perceber o resultado em 2 meses. Outros homens, que pode ser o seu caso ou não, não sei, você vai averiguar depois, assim que começar a usar ou não o produto, se o seu cabelo os novos fios vão começar a crescer juntos com os atuais fios, né? Vamos lá. Ao iniciar o tratamento com a solução minoxidil, sua perda de cabelo pode tornar mais intensa e pode durar até 2 semanas. Este fenômeno de perda de cabelo intensificada é um sinal de que os velhos fios de cabelo estão sendo substituídos pelos novos fios de cabelo. A perda intensificada de cabelo faz parte do processo de renovação do ciclo capilar. Lembre-se, a perda intensificada de cabelo é temporária, ok? No entanto, se a perda intensificada durar mais de 2 semanas, consulte-se com um médico dermatologista. Como assim? Eu vou passar o produto e ele vai começar a cair muito. Pode ser que ele caia bastante. Por quê? Porque ele vai simplesmente dar uma renovada no seu couro cabeludo. E o fato dele renovar, é como se fosse uma limpeza, né? Você aplica o produto, ele vai agir na raiz do bulbo capilar e com isso, ele agindo na raiz do bulbo capilar, ele vai expulsar os fios enfraquecidos, os fios que estão ali mais finos, mais frágeis e tal, e vai dar vez àqueles fios que estão escondidos. Como é que é isso? Quando você começa a ter perda de cabelo, se está no início, ou se já está lá perdendo o cabelo há uns 2 ou 3 anos mais ou menos, não quer dizer que você perdeu o fio, a raiz do fio do cabelo. Quer dizer o quê? Que ele ficou escondido no seu couro cabeludo. E medicamentos como o minoxidil, eles vão lá, descongestiona isso, tira o que tem que tirar ali, que está impedindo o crescimento dele, e no momento que ele tira, ele expulsa os fios que estão ali também, né? Então, por isso que a perda de cabelo pode ficar intensificada em virtude do uso contínuo nas primeiras 2 semanas apenas. Então, não é nenhuma preocupação, nem é nenhum agravante, não precisa se preocupar com isso. Quando eu comecei a usar, por exemplo, eu lembro até hoje, eu fiquei um pouco desesperado, porque acho que nos primeiros 3 dias eu notei que o cabelo simplesmente desapareceu, realmente na região aqui, da parte de cima do cabelo. E aí, mas eu fui dar uma olhada na bula e falou que era normal. Eu pensei, bom, já que é normal,
eu vou esperar mais um pouco, e de fato, esperei umas 3 semanas e novos fios começaram a crescer. Novos fios esses que estavam escondidos lá embaixo do couro cabeludo. Sabe lá por quê, né? O minoxidil age e faz com que eles reapareçam. Vamos lá. Se a solução tópica minoxidil 5% está funcionando, qual será a aparência do cabelo? Inicialmente o cabelo capilar é brando, fios finos e com pouca coloração. Depois de meses de utilização, o novo cabelo deverá assumir a mesma espessura e aspecto dos outros fios de cabelo do couro cabeludo. Então, quem tem perda de cabelo sabe que o cabelo primeiro ele fica bem fininho, né? Vai começando a ficar fino e tal, você sente que a parte lateral aqui é mais grossa, mas à medida que você vai usando o minoxidil, ele vai, além de fazer com que o cabelo cresça, né, floresça novamente, quando ele floresce fino ainda, mas com o passar do tempo ele vai tomando mais corpo, né, semelhante aos fios antigos que você já tem aí. Então, isso é com o tempo. No meu caso, ele começou a engrossar depois do 6º mês de uso contínuo. Então, por quanto tempo eu tenho de utilizar a solução tópica de minoxidil 5%? Se for constatado o crescimento de novos fios de cabelo, o uso continuado da solução tópica de minoxidil faz-se necessário para a manutenção desses fios. Do contrário, a queda de cabelo voltará a ocorrer. Estudos clínicos sobre a solução tópica de minoxidil indicam que o crescimento capilar não dura mais do que 48 semanas de uso contínuo dessa solução tópica. Então, tá aí a explicação da bula do minoxidil, né, em que você precisa usar o minoxidil e quando você notar o crescimento do seu cabelo, ver que ele está lá, pô, legal, cresceu, está aqui, não abandone, porque se você parar de usar, os cabelos vão voltar a cair, né? Então, ele é um produto que você tem que usar continuamente pelo resto da sua vida, até que surja um tratamento que diga o seguinte: olha, não precisa mais usar, tome isso aqui e acabou. Mas por enquanto isso não existe, a não ser implante mesmo, né? E aí, mas implante é outra história. Bom, vamos lá, continuando. O que acontecerá se eu suspender completamente o uso da solução tópica minoxidil 5%? Os novos fios de cabelo permanecerão? O uso contínuo da solução tópica se faz necessário para a conservação dos novos fios. Se a utilização do minoxidil for suspensa, os novos fios de cabelo cairão dentro de 3 ou 4 meses. Ou seja, se você esperou 3, 4 meses para o cabelo crescer e parar de usar de repente, em 3, 4 meses eles vão voltar a cair, né? Cair quer dizer que, e lembre-se, eles vão cair e vão ficar escondidos lá no seu couro cabeludo por alguma razão, seja lá qual ela for. Bom, continuando. Como utilizar a solução tópica de minoxidil 5%? Para alcançar melhores resultados, aplique 1 ml do dosador 2 vezes ao dia diretamente no couro cabeludo e na área afetada pela perda de cabelo. Aplicar mais ou em maior quantidade não acelerará os resultados. Cada frasco deve durar 1 mês se for utilizado de modo recomendado. Cada frasco, ele quer dizer cada frasquinho desse aqui, né? No caso do minoxidil Kirkland. Cada caixa dessa daqui vem com 6 frascos deste, tá? Cada frasco desse aqui contém 60 ml e dura 1 mês, tá? Então um pacote desse aqui, no caso, ele duraria 6 meses. Beleza? Deixe a aplicação de 1 ml secar completamente antes de usar um chapéu ou boné, antes de encostar a cabeça no travesseiro também. A solução tópica de minoxidil 5% pode manchar roupas ou lençóis se entrar em contato com essas. Bom, eu digo que não mancha, mas é uma precaução aqui que ele te dá. Pode ser que manche e tal, porque o produto ele é transparente, ele é indolor, incolor, enfim. Bom, no meu caso não manchou, mas tem esse cuidado. Passou e tal, mantém ele ali por pelo menos 4 horas, que é o período que a medicação tem que agir no cabelo. E procure não deitar em travesseiro, colocar outro tipo de roupa, chapéu, porque ele pode entrar em contato com essas outras peças, né? E acabar tirando realmente a medicação do seu cabelo. Vamos lá.
Quando for aplicar esta solução tópica à noite, certifique-se de permitir que o produto haja de 2 a 4 horas antes de dormir, para que esta seque completamente. Este medicamento é de utilização tópica e não oral. Não beba esse negócio. Não aplique em outras partes do corpo, tá? Ele está dando alguns cuidados aqui. O primeiro deles é que quando você for aplicar, você primeiro tem que aplicar ele 2 vezes ao dia, né? Aplicou ele, no meu caso eu uso de manhã, assim que eu acordo, tomo banho, seco o cabelo e aplico ele e vou trabalhar. E de noite você precisaria aplicar ele de novo. Então o meu conselho é, chega de noite e tal, tome o banho, ou não precisa tomar banho necessariamente para você aplicar. Mas aplique ele e não vá dormir diretamente. Espere pelo menos 2 horas para que a medicação haja, né, na região e que seque, né? Espera que ela seque um pouco e tal, até que para você poder ir se deitar. Ele recomenda aqui que não passe em outras partes do corpo, tá? É uma recomendação, não quer dizer é proibido e tal. Algumas pessoas passam na barba, por exemplo. Eu não preciso passar, eu nunca quis passar, meu problema sempre foi com queda de cabelo. Mas tem gente que passa e tem muito resultado e nunca houve problema quanto a isso, tá? Mas ele aconselha aqui, a bula aconselha que você não passe em outras partes do corpo, que não seja o couro cabeludo. Se eu esquecer de aplicar a solução tópica de minoxidil, o que devo fazer? Nada. Se você deixar de aplicar 1 ou 2 doses dessa solução, continue com a aplicação normal nos próximos dias. Não tente compensar pelas doses perdidas com mais aplicação de minoxidil, tá? Então, digamos que amanhã você comece a usar o minoxidil e de repente amanhã mesmo você esquece de passar de manhã. E aí você passa de noite, ok? Não precisa passar uma dose maior de noite. O que ele recomenda é que passe 1 ml por aplicação apenas, porque os estudos clínicos indicam que se você passar mais do que 1 ml, os efeitos não vão ser potencializados, tá? Então não precisa você no dia seguinte passar 5, 6 ml porque você esqueceu de passar nos 2 dias anteriores. Não precisa. Volte a passar, a aplicar o produto da maneira correta como ele indica no próprio frasco, né? Aplique 1 ml uma vez de manhã e mais 1 ml uma vez de noite. Se esqueceu no dia seguinte, não tem problema. Volte à aplicação normal sem desperdiçar. Vamos lá. Eu posso aplicar a solução tópica minoxidil 5% mais de 2 vezes ao dia? Os resultados serão melhores? Não. A solução tópica não terá seus efeitos potencializados ou acelerados se for utilizado mais de 2 vezes por dia. Estudos clínicos cuidadosos foram conduzidos de forma a definir a dose diária ideal para o alcance de melhores resultados. O uso de maiores doses não se mostrou eficaz e pode ainda aumentar chances de efeitos colaterais, tá? Vamos lá, continuando. Que tipo de shampoo deveria usar junto com a solução tópica minoxidil 5%? Se você lavar o cabelo antes de aplicar a solução tópica, sugere-se o uso de um shampoo suave, de preferência com uma fórmula anti-queda. Eu uso um shampoo anti-queda, tá? Vou na farmácia e procuro algum anti-queda que o meu próprio dermatologista indicou. Um shampoo sem sal, suave, anti-queda. Procure algum que possua essa fórmula. Continuando. Posso utilizar sprays de cabelo, mousses, condicionadores, gels, etc? Sim. Sprays de cabelo ou outros recursos de estilização de cabelo podem ser utilizados no cabelo enquanto se utiliza a solução tópica de minoxidil. Para melhores resultados, deve-se permitir um tempo para que a solução seja absorvida pelo couro cabeludo, antes de utilizar qualquer recurso de estilização, né? Tente primeiro desenvolver uma boa rotina de aplicação da solução tópica minoxidil, antes de utilizar recursos de estilização do cabelo. Lembre-se que os resultados serão alcançados a partir da aplicação adequada do minoxidil. O que ele quer dizer aqui? Se você gosta de pintar o cabelo, se você gosta de passar laque, spray, se você gosta de escovar o cabelo, é recomendado, antes de você fazer qualquer um desses procedimentos,
que você primeiro aplique a solução de minoxidil, deixe a solução agir por pelo menos 2 horas, espere ela secar ali, e aí depois você parte para pintar ou escovar, passar chapinha, qualquer coisa que seja aí que você queira fazer, passar um laque, um mousse, alguma coisa do tipo. Mas antes de fazer qualquer procedimento de estilização do cabelo, aplique a solução, aguarde um pouco, pelo menos aí 1h30 ou 2 horas, e depois você vem e utiliza métodos para deixar o seu cabelo mais bonito, tá? Continuando. Posso pintar meu cabelo ou usar relaxante capilar e usar solução tópica minoxidil ao mesmo tempo? Sim. Não há evidências de que o uso de tinturas ou relaxantes capilares altere a eficácia da solução tópica de minoxidil. No entanto, em razão de ocorrência de irritação de couro cabeludo, em função de aplicação de tinturas e de relaxantes capilares, recomenda-se as seguintes precauções. Para evitar possível irritação do cabelo, certifique-se de que a dose de solução de minoxidil foi retirada após a lavagem do couro cabeludo antes de utilizar tinturas ou elementos químicos, tá? Para melhores resultados, não aplique a solução tópica de minoxidil no mesmo dia em que você estiver utilizando um tratamento químico no seu cabelo. Então, se de repente você sair para fazer um tratamento químico e tal, suspenda aí por pelo menos 1 ou 2 dias, depois você volta a utilizar o minoxidil, né? É o conselho que ele dá, tá bom? Suspenda a utilização da solução de minoxidil por 24 horas após a aplicação de qualquer composto químico. Esse tempo é necessário para assegurar que o seu couro cabeludo não tenha sofrido irritação pela ação de tintura ou aplicação de outro composto químico. Se nenhuma irritação for observada, continue a aplicação habitual do seu minoxidil, mas ele aconselha sempre que você fez alguma aplicação química no cabelo e tal, para você deixar ele mais bonito, ou seja lá o que for, aguarde 24 horas e depois você volte a usar o minoxidil, né? Bom, recomece com a rotina de aplicação da solução de minoxidil. Não há necessidade de utilizar mais doses para compensar doses perdidas. A perda de um dia de aplicação ao outro não afeta significativamente os resultados no crescimento dos fios de cabelo. Então, aquilo que ele já havia falado antes aqui. Se você esqueceu, ou se precisou utilizar alguma química no cabelo, aí você precisou suspender o uso. Na hora que retornar a utilizar, não precisa usar em grandes doses para compensar outros dias, tá? Volte a utilizar normalmente. Bom, continuando. Outra pergunta que está na bula. Posso aplicar a dose da solução de minoxidil e lavar os cabelos 1 hora depois? Não! Porque esta solução tópica funciona a contento e deve-se permitir tempo de ação de 4 horas no couro cabeludo antes de lavar o cabelo. Então, aquilo que já tinha falado lá atrás é só para reforçar. Você usa o minoxidil, espera 2 horas e 2 horas depois você quiser lavar o cabelo, lave, tudo bem, né? Aí beleza. Mas passou e na mesma hora quiser tirar ele dentro de 20 minutos ou 1 hora, não. Aí você vai estar desperdiçando o seu medicamento, tá bom? Alguns avisos importantes. Ele é para uso externo apenas, tá? O minoxidil não foi feito para tomar, ele é para ser utilizado como solução tópica, ou seja, utilizar de maneira externa. É um produto para ser utilizado por homens e é inflamável, mantenha longe do fogo e do calor, tá? Tenha esses cuidados. Algumas precauções aqui, algumas medidas aqui. Não use se você for mulher, você já sabe o porquê que não deve usar se você for mulher. Se o seu padrão de perda de cabelo for diferente daquela exibido na lateral da caixa, que na lateral da caixa, diz aqui, ó, não sei se dá para ver, acho que você consegue ver aqui, que ele informa mais ou menos aonde que a solução de minoxidil vai agir mais a contento, tá? Não quer dizer que ele vai agir só aqui, mas é que aqui ele vai agir com mais propriedade. Como eu já falei, no meu caso e de outros homens que usam, eu passo em toda a região que tem queda de cabelo, tá? E o efeito simplesmente funciona, é o que eu posso dizer.
A solução de minoxidil não tem o propósito de cessar a queda de cabelo, tá? Ele simplesmente vai manter o seu cabelo lá e você precisa usar ele continuamente, tá? Não use se você não tem um histórico de perda de cabelo na família. Eu comecei a usar porque a calvície é um processo hereditário na minha família. Eu comecei a ter perda de cabelo, meu irmão e outras pessoas e tal, então eu comecei a usar. Mas se você não tem histórico de perda de cabelo na sua família, pode ser algum problema, enfim, ou a estresse, ou às vezes até alguma doença que você pode ter aí. Então, às vezes pode ser até perigoso você usar o minoxidil sem você saber o real motivo da perda de cabelo. Não use se a sua perda de cabelo é repentina ou irregular, tá? Se você não sabe a razão da sua perda de cabelo, se você tem menos de 18 anos de idade, não use em bebês ou crianças. Se o couro cabeludo está vermelho, irritado, infeccionado ou dolorido, então de maneira nenhuma use se tiver alguma ferida, alguma espinha estourada, alguma coisa, não vá lá e aplique minoxidil, pode ser perigoso, tá? Pode infeccionar. Ou se já tiver assim, procure não usar, tá bom? E não use se você usa outros medicamentos no seu couro cabeludo. Então, se você usa esteja usando algum medicamento, por exemplo, enfim, se você bateu a cabeça e está usando alguma pomada ali para cicatrizar mais rápido, não use o minoxidil junto com essa pomada, tá? Pode ser prejudicial. Vamos lá. E não use se você tem problemas cardíacos, tá? Consulte-se com um médico dermatologista e verifique se você pode usar este medicamento. Continuando aqui, suspenda o uso e consulte-se com um médico se ocorrer dor peitoral, aceleramento do batimento cardíaco, tontura ou desmaios, ocorrer ganho de massa corporal de forma súbita, suas mãos ou pés incharem. Suspenda o uso se ocorrer irritação ou vermelhidão no couro cabeludo. Aqui faz parte dos efeitos colaterais que podem acontecer, né? Os mais comuns são a irritação ou vermelhidão, mas que passam com o tempo, tá? Com o tempo, assim, mais ou menos 15 dias, quando você começa a usar o minoxidil, pode acontecer de ficar vermelho, um pouco irritado, você começa a coçar um pouquinho, mas não é o efeito danoso da medicação, tá? É só um processo ali, é o seu corpo tentando se adaptar a um agente externo. E aí, mais ou menos com uns 15 dias, ele se adapta e tal, e fica tudo normal. Suspenda o uso se pelos indesejados começarem a nascer no rosto. No caso das mulheres, isso pode acontecer com mais frequência. No caso dos homens, não tem tanta preocupação assim, né? Como eu já falei, tem homem que passa na barba e fica muito feliz com isso. Suspenda o uso se você não perceber crescimento de cabelo dentro de 4 meses de uso contínuo, tá? Se você não perceber o cabelo voltando a crescer dentro de 4 meses de uso contínuo, procure um médico dermatologista e suspenda o uso. Bom, vamos lá, finalizando aqui, pode ser prejudicial se utilizado em período de gestação ou de amamentação. Ele está reforçando aqui que você deve suspender ou que pode ser prejudicial. Então, reforçando mais uma vez aqui, se você é mulher e está em período de gestação ou amamentação, vá a um dermatologista, não coloque o seu bebê em risco, tá bom? Mantenha o produto longe de criança. Se a solução for ingerida, procure ajuda médica hospitalar imediatamente, tá? Se cair nos olhos, lave com água corrente e tal, para poder tirar a medicação, que às vezes pode cair no olho, tá? Enfim, quem é desastrado sabe que pode cair no olho. Quais são os efeitos colaterais mais comuns advindo do uso da solução tópica de minoxidil 5%? Os efeitos colaterais mais comuns são coceira, irritação da pele na área da aplicação. Se a irritação de pele persistir, suspenda o uso desta solução e consulte-se com um dermatologista. A solução de 5% de minoxidil contém álcool que pode causar irritação ou desconforto nos olhos, se cair nos olhos. Se a solução cair nos olhos por acidente, lave com água fresca e corrente, tá?
Às vezes pode cair no meu olho, já caiu, mas não é problema nenhum. Você só pega a água lá, lava e tal, não tem problema nenhum não, tá? Caiu, lava, passou a água corrente no olho, tudo bem, aí fica tudo certo. Finalizando aqui, essa solução tópica de minoxidil pode gerar crescimento indesejado de pelos. Crescimento indesejado de pelos faciais e pelos em outras partes do corpo foi relatado por mulheres. No entanto, são casos raros e reversíveis. Se for constatado o crescimento de pelos indesejados, suspenda o uso dessa medicação e, ao longo do tempo, os pelos que crescerem em função do uso dessa solução tópica sumirão, tá? Você pode seguir esses passos para evitar o crescimento de pelos indesejados. Que passos são esses? Aplique a solução tópica de minoxidil 5% apenas no couro cabeludo, não deixe que escorra em outras partes do corpo. Após espalhar a solução tópica de minoxidil com os dedos, lave as mãos, tá? Então, o que acontece? No meu caso, por exemplo, eu aplico com um conta-gotas, deixo ele agir assim, né? E espalho com o dedo. Dou uma leve massageada no couro cabeludo, ali de mais ou menos uns 30 segundos, ok? E vou lá e lavo a mão com água e sabão, até tirar toda a substância dos dedos. Porque uma hora você vai botar a mão no olho, no rosto e tal, e a substância pode cair ali em outras partes do corpo. Tá? Posso utilizar essa solução em crianças ou bebê? Definitivamente não. A solução tópica não pode ser utilizada em bebês ou crianças que estejam sofrendo de perda de cabelo. Se crianças ou bebês estiverem com perda de cabelo, vá ao médico dermatologista, que pode ser um problema crônico, tá bom? E aí você não pode se automedicar com minoxidil. É o que recomenda a bula. Tá? Bom, esta foi a bula do minoxidil. Eu tratei sobre o minoxidil Kirkland, como você pode ver anteriormente no vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas é importante você entender que existem alguns cuidados, né? Cuidados esses que você já viu e aprendeu nesse vídeo. Se você ainda tiver perguntas não respondidas sobre o minoxidil, se você começou a usar o minoxidil e não está se sentindo satisfeito, detalhe, se você começou a utilizar o minoxidil de maneira contínua por pelo menos 4 meses e não surtiu efeito, não está satisfeito, pare, vá ao médico dermatologista e explique a sua situação. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Essa foi uma contribuição minha de uma pessoa que teve uma perda crônica de cabelo, né? E eu estou aqui passando essas informações para você se manter seguro na hora de usar o medicamento. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima.